Antes de começar, eu queria falar a respeito do registro de domínio. Deixa eu só dar uma... Eu queria falar a respeito do registro de domínio, porque ele é crucial para quem vai começar e eu queria explicar melhor sobre isso, tá? O que acontece? É muito natural, por exemplo, você quer entrar na carreira de desenvolvedor full stack e você, só para explicar melhor para quem de repente não sabe, o desenvolvedor full stack é um desenvolvedor de software para web, e lá a gente tem duas áreas para trabalhar na programação, né? Você pode trabalhar no chamado front-end, que é a parte da frente do site, onde as pessoas conseguem enxergar o que está acontecendo, e tem o back-end, que é a parte de trás do site, onde você não enxerga o que está acontecendo, mas tem umas mágicas acontecendo lá para que o site funcione. Então, o full stack, ele é aquele programador que entende tudo, né? Ele sabe tanto o back-end como o front-end. Ele consegue entender o que está acontecendo lá por trás do servidor e também a parte estética que está ali rolando pela frente, funcionamento da interface no navegador, que é aquela parte que a gente vê. Esse é o programador full stack. Quando a gente fala de full stack 2.0, é porque na área de recursos humanos, e a Laís conhece bem essa área, existem duas medidas, né, que você tem para poder avaliar um profissional, que é chamado de hard skill e soft skill, né? Que são aquelas habilidades hard skill, não é isso, Laís? Isso. Onde você tem as habilidades técnicas, que aí entra HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP, AWS, enfim, Linux. São Todas as habilidades que são necessárias para exercer a atividade técnica em si. Isso, a parte técnica que seria ali o hard skill. E existe também o soft skill, que são as habilidades emocionais ou comportamentais, né? Você vai ter lá, de repente, comprometimento, o perfil da pessoa, informações relacionadas a como elas devem se comportar. Nesse caso, quando a pessoa vai falar a respeito de como ela deve se comportar, ela pode se comportar de forma ideal para ser membro de um time, ou ela pode se comportar de forma ideal para ser dona de uma empresa, de uma fábrica de software, por exemplo. Então, teoricamente, é como se fosse o back-end e o front-end do lado comportamental. Então, o Full Stack 2.0, ele é uma cruz ali, né? Ele é 2.0, porque ele sabe nas hard skills, nas habilidades técnicas, ele sabe tanto o começo como o final, que é o back-end e o front-end, com bastante se aprofundando bastante. E ele também sabe trabalhar como equipe com a cabeça de quem é dono da fábrica de software, ou ele pode trabalhar sendo dono da fábrica de software com a cabeça de quem faz parte da equipe. E aí, esse é o nosso Full Stack 2.0. O cara está completo ali, tanto na hard skill como no soft skill. Bom, sabendo disso, o que acontece? Quando você começa a sua jornada nessa carreira, você faz ali alguns treinamentos. Os treinamentos da Tecnoponto, ele sempre equilibra entre soft skill e hard skill, por isso que tem muito vídeo meu que fala sobre comportamento, porque faz parte do 2.0, é saber falar também sobre como ele deve se comportar. E a gente percebe que os alunos, quando eles começam a carreira deles, eles não têm um negócio que o mercado pede. O mercado pede um negócio chamado experiência. Quantos anos de experiência você tem? E aí a pessoa fala, poxa, acabei de fazer um curso, eu comecei a investir agora nisso, não tenho experiência, e ninguém vai me dar oportunidade, porque eu não tenho experiência nesse negócio. Aí que entra o truque. Qual que é o truque? O truque é o seguinte: pegando ali o lado de cabeça de empreendedor, que é uma parte ali do 2.0, e falar assim, eu vou montar meu próprio negócio, o primeiro passo na nossa área de tecnologia para informação, mais especificamente internet, é registrar o domínio. Então, vamos supor que você acabou de fazer o treinamento agora e você não tem ainda, não trabalha com isso, não tem experiência. O primeiro passo é registrar o seu domínio. Por quê? Quando você registrar o seu domínio, você vai conseguir ter a oportunidade de começar a fazer testes das coisas que você está aprendendo e, ao mesmo tempo, aquilo vira o seu espaço para obter experiência. Então, quando você começa a construir bastante coisa ali dentro do seu domínio, você depois, quando for para uma entrevista de emprego, se você for na linha de trabalhar numa equipe, você vai poder falar, olha, eu tenho 1 ano de experiência trabalhando nesse projeto aqui. Que projeto é esse? É um projeto que eu tenho com outros investidores, aí você pode, de repente, convidar alguém para participar contigo e faz lá um blog, faz lá uma landing page para poder compartilhar um e-book, enfim, o que quer que seja. Mas aí você já está no negócio, você está adquirindo experiência que você faz sozinho em casa. Você vai tendo a experiência porque ninguém vai te dar esse espaço, então você mesmo
é responsável pela geração da sua experiência. Então, o registro de domínio, ele é o primeiro passo para o aluno que acabou de se formar. Ele vai lá e fala, ó, vou pegar aqui, vou registrar o meu domínio e vou começar essa atividade. Embora essa atividade seja uma atividade relativamente simples, tem muitas armadilhas na internet, de sites que vendem domínios que não são domínios de verdade, ou então pessoas que se colocam no meio entre você e o órgão que registra o domínio, para poder ficar sendo dono do seu domínio e pegar... Enfim, existem riscos que a gente quer eliminar para todos os nossos alunos. Então, a live de hoje aqui, nosso primeiro plantão, tem como objetivo fazer o quê? Mostrar assim, ó, primeiro passo depois do curso é esse que nós estamos dando aqui. Então, mesmo que você acabou de começar o curso agora, eu imagino que seja o primeiro passo. E aí, o que nós temos aqui? O Vitor vai fazer um registro de um domínio para a Laís. A Laís vai funcionar como sendo ali... A Laís vai representar vocês como aluno. Ela vai ter o primeiro registro dela de domínio feito, onde ela vai operar com as coisas que ela vai aprender durante o treinamento que a gente vai fazer também. Emerson, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Você falou sobre que o profissional 2.0 ele tem ali uma parte empreendedora ali de abrir o próprio negócio, mas Sim. Realmente eu tenho que querer abrir o meu próprio negócio para fazer isso? A minha intenção tem que ser só essa? Por exemplo, eu não quero abrir o meu próprio negócio. Isso Não, faz sentido para mim? Como é que funciona isso? não é isso. É assim, ter a mente empreendedora não significa que você vai empreender. Significa que você tem que pensar como dono. Porque, assim, todas as vezes que eu tenho alguém na equipe que pensa como se fosse dono da empresa, os resultados do trabalho dele é muito melhor. Os resultados são bem melhores. Então, por exemplo, eu trabalho, vamos pensar aqui no backsite exemplo, tá? Eu trabalho no backsite, mas se eu pensar simplesmente como alguém da equipe que não pensa como o dono, eu estou focado no quê? Estou focado nas minhas ordens de serviços locais, na minha atividade, na iluminação, no clima, no som. Eu estou focado em coisas que são ali do meu cotidiano. Quando eu começo a pensar como se eu fosse dono da empresa, eu começo a pensar no cliente. Começo a pensar na dor do cliente. E aí a minha mente vai lá fora e eu estou atuando na equipe mais como se eu fosse dono da empresa. Então, essa mente empreendedora, não necessariamente você precisa empreender para ter que ter. Quer ver só um exemplo? No treinamento eu falo muito sobre isso. Eu não gosto de dois tipos de profissionais. Eu não gosto de profissional que não pensa como se fosse o dono da empresa e não gosto de dono da empresa que não pensa como se fosse da equipe. Então, são dois caminhos, são dois caminhos. Tem o caminho do especialista, que vai se aprofundar na técnica. Vamos dizer, eu sou programador e eu quero só, meu negócio, eu não quero saber de ter minha empresa, eu quero saber só de executar a minha arte, que é a minha programação. Não tem problema. Mas quando você vai programar, você está criando solução. Solução requer problema, porque senão não existe. Vou criar remédio se não tem doença. Mas quem é que tem o problema? O problema quem tem é o cliente que está lá fora. Então, é necessário que o programador pense no cliente, que ele pense na solução que ele está criando, como resolver aquilo, como aquilo realmente ser útil. E nesse caso, quando ele age desse jeito, ele está agindo como se ele fosse dono do negócio. E às vezes nem é dono da fábrica de software. Por exemplo, vamos supor que nós estamos fazendo um software na fábrica de software, a gente está fazendo lá um blog sobre psicologia. Pensar aí na Gabriela, por exemplo, que está estudando psicologia. A gente tem que pensar como se a gente fosse ela lidando com o público dela. Então, é esse pensamento que eu estou falando, é quando a gente pensa no outro e não simplesmente na arte de programar. Vou programar para resolver um problema, então eu tenho que pensar no problema. Vou fazer um software de estoque, eu vou entender mais sobre estoque. Vou fazer um software para marketing digital, vou entender um pouco mais sobre marketing digital. Então, é disso que eu estou falando. Não que você vai precisar montar o seu próprio negócio. E, e Mas se eu não preciso montar o meu próprio negócio, eu vou precisar do domínio agora para quê? Se eu não o quero ter a domínio, minha o empresa. domínio quando... Vamos lá. Se você for o empreendedor e for montar o seu próprio negócio, fica meio óbvio porque o domínio, certo? Se você está começando a sua carreira para poder ser um especialista, o domínio é para você poder praticar e criar sua própria experiência, Ah, sem ter as entendi. regras de ninguém, entendeu? Por exemplo, vamos imaginar que o Vitor aqui começou a programar em, sei lá, vamos botar ele que ele começou a programar em Python. Ele vai poder fazer o que ele quiser nos domínios dos clientes? Não.
Ele vai poder pegar o domínio oficial de produção do backsite e ficar testando o que ele aprendeu em Python? Ele vai poder fazer isso no site da Tecnoponta? Não, não pode. Então, como é que ele vai conseguir adquirir experiência em Python se ele não tem um espaço para fazer isso? Então, fica como... Tem um termo na área da programação chamado sandbox. É um local onde você vai fazer ali as suas experiências. E automaticamente, ao fazer as suas experiências no local onde você está livre para errar, porque você não está atrapalhando a operação de ninguém, nesse caso específico, você vai ter como demonstrar. Ah, mas eu posso criar o meu sandbox dentro da minha própria máquina aqui. Vou ficar fazendo meus testes aqui na minha máquina. Mas aí você consegue mostrar isso? Você consegue botar no seu currículo a sua experiência? Ou seja, eu vou colocar lá no meu currículo o endereço do site onde eu demonstro a minha capacidade em plenitude. Entendeu? Entendi. Então eu crio um domínio para mim, para eu poder trabalhar nele sozinha, e depois eu posso colocar essa experiência sozinha no meu currículo. É isso? Exatamente. E Ah, vira um portfólio. Porque imagina só, vamos supor que você tenha trabalhado em um projeto específico, aí você trabalhou com esse projeto específico, você colocou lá como um caso de sucesso seu. Aí você começa a mandar currículo com aquele caso de sucesso. Só que aí o cara que fechou contigo mudou tudo e fez com outra pessoa. Aquele link que está no teu currículo nem mais é verdade, entendeu? Então, o registro de domínio, ele é muito importante para que tanta pessoa que vai começar o negócio está meio óbvio, né? Tem que ter o registro de domínio. Agora, se a pessoa não vai começar o negócio e ela está, na verdade, aprendendo, é para ela poder praticar, entendeu? É para ela conseguir criar a experiência dela, né? Vou fazer coisas ali, vou poder mostrar. Pô, eu quero convencer o meu chefe de usar uma técnica. Ele é mó turrão lá, o cara é super chato, retrógrado, como eu já fui acusado aqui, né, Vitor? É velho, não aceita as experiências. Então, o que ele faz? Ele faz ali no domínio dele e aí ele traz para a mesa de reunião alguma coisa que ele já fez para ele mostrar como funciona. Olha, eu tenho experiência, dá certo, olha isso, entendeu? Então, essa é a vantagem. isso é muito verdade, Emerson, porque assim, eu como recrutadora, trabalho com RH já há muitos anos, e quando eu vou fazer um recrutamento e seleção para vagas do tipo designer, qualquer coisa que tenha a ver com criação, ou mesmo programação, full stack, quando a pessoa tem um portfólio dela, fica muito mais atrativo. Eu consigo, como recrutadora, perceber quando o portfólio é da pessoa ou de algum cliente que ela fez, porque às vezes o cliente também não representa exatamente o trabalho que a pessoa faz, que a pessoa consegue fazer muito mais ou numa direção diferente do que o cliente quer, do que o cliente aprova, e ela não consegue colocar em exercício todas as habilidades dela, né? Então, essa parte do portfólio é realmente muito verdade. Ter um domínio, então, nesse sentido, faz total sentido para a pessoa conseguir no seu Ó, próprio, ter a sua própria experiência. quando eu recebo um currículo aqui para avaliar, aí tem lá um monte de coisa, né? Currículo é um lugar onde as pessoas geralmente falam mais do que elas são. Aí vem um link mostrando lá, olha, entra aqui, veja o que eu já estou fazendo. Quando você clica ali, é como se não existisse mais currículo. Você vai avaliar agora o que aquela pessoa fez, entendeu? Então, eu recomendo para todos os meus alunos que tenham um projeto para poder ficar experimentando. Então, faz lá, por exemplo, mas eu trabalho numa oficina de motos. Não tem problema, procura um domínio. O Vitor vai mostrar para a gente como é que faz a pesquisa para achar. Eu vou dando algumas dicas aí também. E aí, procura um domínio, registre o domínio. O Vitor também vai explicar quanto custa por ano para poder ter um domínio no ar. Para ter um domínio no ar, não, para ter um domínio, né? E aí, no final do nosso plantão, vou fazer uma surpresa para os nossos alunos. Vitor, acho que você pode, assim, eu acho a base que tinha para passar é justamente essa. A necessidade de ter o domínio para quem vai montar um negócio é óbvio. Até, aliás, não é muito óbvio, não, viu? Só para poder esclarecer mais um pouco sobre isso, existe uma galera que acha que ter lá uma fanpage, uma página no Facebook já é o suficiente para ter seu próprio negócio. Aí eu vou explicar para vocês. Quem é dono do Facebook é o Mark Zuckerberg, não é você. Então, você ter um espacinho lá é como se você estivesse numa feira, ou que está lá, uma feira que ele está promovendo, e você está lá com um stand. Então, você precisa começar o seu, né? Então, você tem se consolidar, você tem que até para poder fazer anúncio no Facebook, você precisa ter o seu próprio domínio já validado, inclusive. Então,
ter o seu próprio domínio, para quem é empresário, é necessário, mas não é muito óbvio, não, porque tem gente que acha que só ter lá, de repente, um Instagram já basta. Entendeu? Então a gente tem que pensar em estabelecer, né? Agora eu existo, estou aqui na rua tal, número tal, andar tal. Então, esse aqui é meu endereço. Aí o Vitor vai explicar um pouco sobre o registro de domínio para a gente poder seguir. Tá, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Só verifica para mim, tá vendo minha tela aí? Tá tudo certo? Sim, sim. Tá. Eu vou entrar no site do Google, que é bem mais simples, aqui só para explicar. Como o Emerson explicou, quando a gente vai pesquisar fazer um registro de domínio, na maioria das vezes, a pessoa digita no próprio Google como registrar meu domínio. Então, quando você faz isso, foi o que o Emerson explicou, você cai em vários sites, né? Que você não faz a compra direta do domínio, tá? Você entra como tem um intermediador no meio. Então, você sempre fica vinculado a esse cara, tá? Eu vou mostrar aqui, eu vou colocar como registrar meu domínio. Vou colocar até BR para não expandir para outros caras, tá? E aí a gente vê que tem várias propagandas que vão aparecendo, top 10 provedores de domínio, tá? Só que toda vez que a gente compra esse domínio, a gente não está comprando esse domínio direto, tá? A gente tem um intermediador no meio, tá? Então, vamos imaginar, se você precisar migrar esse domínio, fazer qualquer manutenção de DNS, você precisa fazer por esse intermediador. Como que a gente faz a compra direta desse domínio para que ele possa ser meu, tá? No Brasil, todos os domínios com final BR, ele tem um cara chamado registro.br. Então, vou até digitar aqui. Tá? Esse registro.br, ele é um departamento da NIC-BR, né? E ele é responsável pela gestão de todos os domínios .br. Então, Vitor, se eu comprar o domínio, por exemplo, em outro provedor, ele vai comprar aqui no registro BR? Vai comprar no registro BR. Então, mesmo que você compre em terceiros, a pessoa, para validar o domínio, ela precisa vir aqui e comprar. Então, fica um intermediário e você fica sempre refém dele. Então, como que eu faço para comprar, né? Então, quando eu entro nesse site, eu tenho aqui a opção, logo na home, que eu posso consultar os registros que estão disponíveis, tá? E eu também tenho a opção de criar uma conta. Primeiro, eu vou mostrar como criar uma conta, para vocês verem que é bem simples. É até mais simples do que você comprar com intermediário. Então, você clica aqui em acessar conta e eu clico aqui em criar conta. Ah, importante, só para não perder também, né? Questão de valores. Aqui, para você criar uma conta no registro BR, que é o órgão responsável pela gestão de todos os domínios.br, você não precisa pagar nada. O registro, a sua conta, né? A criação da sua conta aqui para gestão de N domínios é gratuita, tá? Então, você pode criar, não vai ter nenhuma cobrança, tá? A cobrança é se você for efetuar a utilização de um domínio que eles disponibilizam, tá? Para preenchimento, ele pede alguns dados básicos, tá? E esses dois dados básicos é interessante os dados do responsável pelo domínio, tá? Só fazer uma pergunta, Vitor, Tá. porque uma parte aí ficou em aberto aqui. Nesse lugar aqui, não é para colocar os dados da empresa, são dados de pessoas, né? Isso mesmo. Aqui eu estou criando uma identificação pessoa física. Cada pessoa tem Isso, uma conta. isso, Tá, aqui é só criar. Olha, você tem uma conta no registro.br, você já pode operar lá dentro, é isso, né? isso. Eu vou fazer o seguinte, vou parar o compartilhamento só para a Laís preencher tudo, tá? Só para o pessoal não ver os dados aqui. Compartilhei de novo para a gente ver. De novo. Vamos ver se vai dar algum erro. Boa. Pronto. Tá, então, agora que eu vou falando e a Laís vai meio que operando aí, né? Então, ele já criou a conta, só que como essa conta ela é vinculada ao seu e-mail, ele que é o identificador da sua conta, ele manda um e-mail para o e-mail que você preencheu ali, né?
para que você possa validar que é você mesmo o responsável pelo e-mail da conta. Recebi o Então, e-mail. Laís, tá. Você quer abrir rapidinho o e-mail só para a gente ver? Já tá. Tá? Então, ele meio que ele dá as boas-vindas ali para você, tendo uma conta agora no registro.br, né? E aí ele tem um link ali, ó, que esse link ele tem 24 horas de duração para que você possa validar. Se você, por Tá, posso acaso, clicar? não... Tenho medo, hein? Pode clicar. Caso você não valide, a sua conta ela não é ativada e você tem que fazer totalmente o cadastro novamente, tá? Sobe um pouquinho, Laís. Agora não tem problema, Laís. Ah, então tá bom. Isso, tá? Então, basicamente, ele criou para você a sua conta do registro.br, tá? O que é importante? A informação mais importante que você precisa salvar desses dados aqui que deu para você é aquele lá, o usuário, tá vendo ali, ok? Isso. E na parte técnica, tá? Quando você faz gestão de domínios, vamos dizer assim, de outros domínios, vamos imaginar que você tem uma cartela de clientes, e você é responsável pela gestão deles. É esse cara que a gente fala que é o ID técnico, que a gente vai estar explicando um pouco mais para frente. Então, salva ele em algum bloco de notas ou algum local de segurança para que você possa, lá na frente, se alguém solicitar qual é o seu ID para você ser responsável pelo meu domínio, é esse cara que a gente vai estar utilizando, tá? Nossa, tá grandão. Posso só fazer um comentário aí nesse ponto? Sim. Você não precisa ter mais de um desses, tá? Então, assim, com um único registro desse, é como se isso aí fosse o seu CPF dentro do registro.br. Sim. Com um único ID desse, você já consegue trabalhar o resto da sua vida na internet. Você não precisa ter mais de um, e nem é bom que tenha mais de um. E você pode guardar essas informações, porque isso aí é o seu ID, tá? Você depois tiver, se Deus quiser, terá muitos clientes, muitos projetos, e aí é esse cara que vai representar você, é a sua pessoa. Você ali no sistema é essa pessoa aí. Então, uma vez com a sua conta criada, né? Agora você vai logar. Para logar, é a mesma coisa. Clica aqui em acessar conta. E aqui você vai digitar o seu ID, tá? Então, eu vou apagar esses dois aqui. Esses dados que eu tenho aqui já. Que é do... Tá? E aí, agora, ele vai pedir para você digitar o ID. Digita aí, Laís. Não. E agora você digita a senha. Pronto. Eba, foi. Boa, boa, boa. Então, agora eu já tô... Ele tem a mesma cara, se a gente der uma olhada no site, só que na parte superior direita, ele já mostra lá que a gente está logado com o usuário Laís Vilaronga, né? O meu ID, a data e hora atual, né? Para você consultar o domínio para ver se ele está disponível, por exemplo, eu vou digitar o tecnoponta.com.br, Tá bom. tecnoponta.com.br. É um domínio que já existe, tá? Quando eu clico em pesquisar, ele já me fala se esse domínio está disponível ou não, tá? Então, por Perfeito. exemplo, o Tecnoponta não está disponível. Nessa Vitor, pesquisa... Oi. ali em cima tem uma opção chamada Conheça todas as categorias do ponto .br ali. Clica ali para a gente ver, porque ali acho que mostra tudo que pode ser feito aí, ó. Isso. Aquele, então, que eu tinha explicado lá, né? O que é aquelas siglas, né? Substituindo o ponto .com, né? Então, app é para aplicativo, arte é para indicado para música, pintura, folclore. Então, por aqui eu consigo ver outros finais de domínio sem ser o ponto .com, caso o que eu queira registrar já esteja sendo utilizado por outra pessoa, tá? Tá vendo? Eu tenho para pessoas físicas, eu tenho blog, vlog, tá? Então, por aqui eu consigo também... Ó, chegou lá, bateu... Pode falar. tem uma informação importante aí, que é o seguinte. O registro de domínio, ele também está muito vinculado à marca. Então, você não pode registrar, não pode chegar lá, vou colocar um coca-cola.flog.br. Você pode ter problemas por conta do uso indevido da marca. Então, você tem que utilizar Isso. ali
nomes que não sejam de marcas conhecidas para não ter problema. Nesse pessoa física, você consegue fazer registro com CPF, sem precisar do CNPJ. Alguns registros que você está mostrando aí, Vitor, precisa ter CNPJ e alguns precisa ser até do governo para poder fazer. Sim, sim. Mas esse de pessoa física aí todo mundo pode fazer. Esse aí é o ideal para quem está estudando. Sim. Agora, vou voltar lá novamente para a gente registrar o domínio, tá? Perfeito. Vou clicar aqui em painel. E aí eu vou digitar aqui o domínio que eu queira registrar. Então, a gente vai registrar um domínio no formato pessoa física. A gente vai cadastrar o meu, não é? Isso. Headhunter. Então, Isso. Então, já digitei o domínio, que é o domínio que a Laís vai estar colocando como o registro dela. E aí eu clico aqui em pesquisar. E aí ele me mostra. Então, nesse caso, a pesquisa deu certo. Então, ela não tem ninguém no mercado ou ninguém na internet com esse registro registrado. Então, aqui eu seleciono para registrar. Então, o registro ele tem um valor, né? Que é um valor que você paga, né? Não é um valor de hospedagem. Então, aqui você só está comprando vamos falar, seu endereço, né? Sua casa na internet, né? E nesse caso aqui, ele tem um valor de R$ 40 anualmente, um valor de R$ 76 se você quiser ter por 2 anos esse registro, e você tem o valor de R$ 184 se você quiser ter esse domínio ali por 5 anos, tá? Existem outros valores, tá? Também, caso você queira pagar um pouco mais, o prazo maior, né? Mas, basicamente, a gente sempre trabalha aqui com os clientes no backside mesmo, a gente trabalha orientando, já fazer ali por 2 anos, que até tem um desconto, para não ter problema, tá? Só fazendo um comentário aqui, Vitor, para poder dar a sequência. Sim. São R$ 40 por ano. Então, não tem nenhuma desculpa para você não fazer o seu registro e automaticamente já existir, né? Porque a partir do momento que você fez o seu registro no seu nome direitinho, lembra? Olha o que o Vitor fez. Ele primeiro criou um ID para a Laís, aí ficou certinho o ID dela, agora ele vai fazer o registro para ela. Então, essas informações, elas servem justamente para que você possa ter certeza de que você vai entrar fazendo da forma que deve ser feito, da forma correta. Não tem desculpa para não fazer, o valor é muito baixinho. Você tem ali um nome que você já pode colocar depois no seu cartão de visita, você já pode começar a botar no seu currículo, aí você começa a existir na internet de forma oficial. Tá bom? É desse jeito que deve ser. Tá? Feito isso, eu clico aqui em registrar. E aí ele pede para mim colocar aqui um CPF para que a gente possa vincular. Aqui eu tenho que pôr o meu CPF? Sim. Isso. Então ele tem os dados do domínio, né? Aí ele tem ali as informações de política de privacidade, utilização do domínio, né? Na segunda aba, ele clica ali para ler. Ele tem ali o contrato de prestação de serviço, clica ali Então ele tem todo o contrato de prestação de serviço do registro.br com você agora, né? Então você está meio que adquirindo e virando clientes deles. Isso. E aí você clica em registrar. Tadã! Então, automaticamente agora ninguém mais consegue comprar esse domínio. Ninguém consegue mais fazer o registro desse domínio, tá? Nesse momento, ele vai para uma fila de processamento, né? Então ele tem o número e ele ele gera a forma de pagamento. Então eu vou logar agora aqui, tá, Laís? Deixa eu parar o compartilhamento. E se eu clicar aqui em painel, agora ele já vai aparecer um pouco mais diferente. Tá vendo? Antigamente, quando a gente entrava aqui, ele já entrava aquela busca porque você não tinha nenhum. Então, a partir do momento que você for registrando outros domínios, ele já fica disponível aqui nesse meu painel. E aqui eu faço a gestão de todos os meus domínios. Então, aqui eu tenho as opções de configuração do domínio. E esse registrando é o momento que eles estão liberando no serviço deles, né? E aí, para que ele possa ser meu, ele precisa gerar o boleto. Ele demora, Emerson, pelo que eu vi, eu fiz alguns testes, até registrei um domínio ontem, ele demora de 5 a 10 minutos para liberar.
Esse botãozinho que tem do lado aí de ajustar o contato? Isso. Mas Tá. ele tem esse botãozinho aqui, mas a gente pode clicar, a gente clica não no botão, tá? A gente clica Tá. no domínio mesmo. Ele passa os dados do meu contato, de quem é o responsável pelo domínio. Depois ele me mostra aqui os IDs, vamos dizer assim, né? Que são os responsáveis pelo domínio, tá? Vitor, dá uma paradinha aí. Nesse ponto aí é importante explicar. Isso. Um domínio de internet, ele tem 3 personagens aí que são responsáveis por ele, né? Cada um, nesse caso está a Laís está ocupando os 3 cargos. Explica o que são esses Exatamente. cargos aí. Esse ID administrativo, ele que é o responsável pelo domínio. Então, vamos dizer que mudou o responsável técnico pelo seu domínio. Então, se você for ID administrativo, você vai sempre ter a guarda dele. Então, você sempre vai poder fazer a gestão desse domínio. Então, é um ID que você nunca vai passar para outra pessoa, caso só se você vender o domínio ou você precisar passar. Certo. O ID técnico já é a empresa que vai fazer a hospedagem do domínio. Então, vamos imaginar como exemplo que o Emerson disse. Vamos imaginar que vocês contrataram o backsite, tá? Vamos lá. O backsite vai fazer a gestão da hospedagem desse projeto seu que vai ser desenvolvido. Vocês colocam o ID técnico do backsite e aí a gente consegue fazer a gestão desse serviço de DNS. Então, a gente consegue... Aí passa para a gente para que a gente possa criar toda a infraestrutura necessária para hospedar o seu projeto e a gente que faz a ligação para quando a pessoa digitar lá, por exemplo, www.redhunter.blog.br, para que seja direcionado para onde a sua aplicação vai estar hospedada. O ID de cobrança já é o ID que vai receber todas as notificações de vencimento, vamos dizer que mudou os valores do domínio, agora não é mais R$40, agora deu uma promoção, é 35. Então, Congelamento também, né? Congelamento, tudo que é referente a pagamento, esse cara recebe, tá? E aí, com cada ID, nesse caso eu estou com a ID de administrativo, então eu tenho acesso a tudo. Então, cada ID desse, ele também tem as suas permissões. Por exemplo, o ID técnico nunca vai conseguir mudar o ID administrativo. O ID técnico nunca vai conseguir mexer no de cobrança. E o de cobrança também nunca vai conseguir fazer a gestão do serviço de DNS de apontamento. Então, se você for trabalhar com pessoas separadas, uma pessoa responsável por cobrança, uma empresa por cobrança, uma pelo técnico, você consegue colocar cada um no seu lugar. Na maioria das vezes, Emerson, como que funciona aqui no backsite? A gente só atua no ID técnico, tá? O ID administrativo de cobrança é o próprio cliente que faz toda a gestão. Então, o que eu estou explicando aqui é o que a gente faz o passo a passo junto com o cliente. Sim. E depois que ele efetua o pagamento, a gente fala, agora coloca aqui o ID técnico do backsite, que daqui para frente a gente faz a gestão só de infraestrutura da pessoa e de apontamento de serviço, tá? Deixa eu só fazer alguns comentários aqui para poder ficar registrado para as pessoas poderem ter essa informação. Primeira informação é a seguinte: o proprietário efetivo do registro é aquele CPF que foi colocado pela Laís lá. Nesse caso aqui, o contato administrativo ele é o contato que faz a gestão daquele registro, mas a propriedade mesmo do registro fica vinculado ao CPF que ela colocou. Se ela tivesse colocado um CNPJ, a propriedade do registro ficaria vinculada a um CNPJ. Aqui, na verdade, seria a pessoa responsável por administrar essa propriedade. Outra informação importante aqui também é o seguinte: no contato técnico, qualquer aluno da Tecnoponta dos cursos de front-end, aí agora é um anúncio que eu estou fazendo aqui, justamente para quem já é aluno, que vai assistir esse material aqui, é só entrar em contato pelo suporte@tecnoponta.com.br. Se você for aluno já da Tecnoponta, ou seja, você já passou pelo treinamento de front-end, você vai ter 1 ano de hospedagem estática do site que você aprende a fazer lá, que é um site com HTML, CSS, JavaScript. Você vai ter 1 ano de hospedagem gratuita pelo backsite. Essa é uma parceria que a gente tem aqui. Então, por exemplo, você vai fazer lá o seu registro de domínio, que vai custar R$40 por ano, e não vai pagar mais nada por isso. Você só vai chegar aqui agora, fazer o seu registro, e vai usar o seu voucherzinho aí
de 1 ano de hospedagem gratuita para poder ter ali no suporte do backsite. Nesse caso específico, quando você fizer o registro, ali no contato técnico você vai colocar o nosso ID técnico, que é o ERV3. Aí eu quero que o Vitor faça esse ajuste, se der para fazer, Vitor, para que a gente possa deixar bem registrado como é que ele vai fazer para utilizar esse 1 ano gratuito de hospedagem, para poder praticar bastante o que aprendeu no curso. Deixa eu ver. Tá, então eu vou clicar aqui em painel, né? Que aqui fica todos os meus domínios que eu fiz. E aí ele tem a opção aqui já de pagar. Certo. Clico aí aqui em pagar. Ele me traz novamente as opções de valores para serem pagos, né? Ele já traz aqui o de 2 anos, mas a gente vai selecionar de 2 anos. Eu vou selecionar o de 1 ano, tá, Laís? Tá bom. Selecionei de 1 ano, ele pede para mim confirmar se é esse cara aqui mesmo que eu tô pagando, né? Certo. E eu clico aqui para prosseguir para pagamento. Feito isso, aí eu já tenho aqui as opções de pagamento. Eu posso pagar via Pix, via cartão de crédito ou boleto bancário. Pagar com Pix. Eu vou clicar aqui em painel novamente, tá? Sim. E ele já mostrou lá que agora ele está publicado, vamos dizer assim, né? E agora a gente vai... Só que agora a gente vai fazer a alteração para mudar o ID técnico, igual o Emerson tinha comentado, tá? Então eu vou clicar nesse cara no domínio, né? E ele já liberou agora aqueles campos que estavam, vamos dizer assim, não habilitados, né? Estavam desabilitados. Ele já mostra aqui a opção para que eu possa fazer as alterações necessárias. E aqui eu digito o ID técnico do backsite. Vamos dizer lá, então, Isso. Aí é só reforçando qualquer aluno do curso de front-end, mesmo que já tenha feito, tá bom? Mesmo que o curso tenha sido ano passado, não tem problema não. É só entrar e faz o registro de domínio, coloca aqui a opção RV3 e manda um e-mail solicitando o voucher de 1 ano de hospedagem, suporte@tecnoponta.com.br, que a gente vai dar andamento nisso, tá bom? E eu clico aqui em salvar alterações. Ele pergunta para confirmar, então tá no nome do Emerson Rios Vilaronga, né? E a gente clica aqui em confirmar. Feito isso, agora fica já disponível no painel, e vamos dizer lá no meu painel, ele já fica disponibilizado também o domínio seu para que eu possa fazer a gestão. Certo. Daí para frente já não tem mais nada a ver com o registro, aí já é hospedagem e já fica para um próximo plantão. O que o aluno tinha que fazer era isso, era garantir que o nome dele estava preservado, garantir que ele vai ter 1 ano dele de hospedagem gratuita. Eu já recebi aqui 3 e-mails com a fatura, confirmação de pagamento, um aviso de quitação, que tá tudo certo. Basicamente, Emerson, em 30 minutos, você já... assim, 30 minutos até é muito, acho que uns 15, se você for rápido ali, uns 15, 20 minutos, se você pagou, já está no ar. Ó, o registro de domínio, ele tem que ser comemorado. É como se você falasse, ó, agora de fato eu existo na internet. Por exemplo, assim, ó, a Laís, como ela está feliz, agora ela está falando assim, agora eu tenho o meu registro, agora eu sei, esse nome eu posso usar que é meu. Quando você faz isso, você passou a ter ali uma identidade, então você consegue ter uma certa forma de trabalhar em cima daquilo lá, entendeu? Então é isso. Tem que ter. Se você for um aluno que quer fazer parte da equipe, você tem que ter para poder fazer seus testes, seja lá qual for. Uhum. E se você for uma empresa, não tem como você não fazer o registro, é como se você não existisse na internet, tem que ter.